Então, a gente vai disponibilizar isso tanto no canal da Radiologia do YouTube, quanto da Sociedade, o canal da Sociedade, que tem sim, várias situações legais, não só de medicina interna, né, cardiovascular, tórax, etc., que vocês conhecem. Também, em breve, algumas dessas aulas em separado eu vou também colocar no Insta do canal Radiologia. Tá? Fiquem à vontade para acessar, enfim, se inscrever, ver com calma, rever esses conceitos que a gente vai passar aqui. Eu vou falar um pouquinho hoje para vocês, me dedicar um pouquinho sobre lesões periampulares, que eu acho que é uma situação difícil, né? Eu acho que a radiologia ela tem que saber até onde ela pode ir, ela não pode se exceder muito, mas também ela não pode ficar muito aquém do que a gente pode oferecer, tá? Então, vou tentar passar para vocês o que eu acho que é importante, que a gente pode evoluir, tá? Então, o primeiro casinho que eu vou trazer para vocês, eu também vou trazer o caso exatamente como ele ocorreu. Tá? Então, vai ter algumas situações, até conversa de WhatsApp, dificuldades que eu tive, recursos que eu utilizei, que eu vou passar para vocês como ocorreu exatamente para a gente ver como ocorre na prática, como que a gente pode levar isso para a prática nossa no dia a dia como radiologista. Então, o primeiro casinho é esse, né? Um amigo meu, grande amigo meu, que tem enfim, uma série de pacientes que a gente vê junto, né? Ele falou, Tricolor, acabei de chegar de Recife, volto no domingo, estou participando do simpósio torácico, ele é um pneumologista, e a sogra do paciente meu parece estar com Klatskin, ainda assintomática e descoberta em exame de rastreio anual. Tem plano básico do Unimed, familiar com o chá RNM, alguma possibilidade de fazer esse exame? Eu estava fora do Rio, falei para ele que a gente poderia fazer sim, mas que eu não ia estar efetivamente lá, né? Ele aceitou a minha sugestão. Em resumo, o caso tratava-se de uma paciente do sexo feminino, ela tinha 74 anos, era hipertensa, estava sintomática, realmente ela fez o exame de rastreio, entretanto, quando ela chegou na clínica, o colega que a recebeu interpretou uma icterícia leve, tá? Negava colúria nesse momento, perda de peso ou qualquer outro sintoma. Okay? Então, o que tinha efetivo era uma icterícia e um exame com achado de um suposto tumor de Klatskin. Tá? Então, esse aqui era o ultrassom. Vou destacar só isso aqui para a gente, ó, dilatação das vias biliares intrahepáticas do lobo esquerdo, sendo o ducto biliar esquerdo medindo cerca de 14 milímetros. Gente, o ducto biliar esquerdo é em torno de 2, no máximo 3 milímetros, então está bem aumentado. Apresentar irregular de contornos indefinidos próximo à bifurcação das vias biliares, sugiro complementar com TC, né, do abdômen para prosseguir a investigação. Tá? Eu passei para vocês aqui o que eu recebi, né? Foto de WhatsApp, gente, é difícil mesmo, mas parece que aqui ó, no lobo esquerdo havia uma dilatação de via biliar, tá? Vou tentar ampliar para vocês, ó, é isso aqui, ó, que tinha dilatação de via biliar, tá? Inclusive o colega coloca aqui dilatação. Olha o que eu recebi, o resto realmente não dá para ver nada, inclusive ficou até meio tremido a foto que ele me mandou, mas é a prática do dia a dia que a gente recebeu. E sempre quando eu tenho a informação que o paciente tem uma icterícia, eu recebo o exame, seja ultrassom, TC, ressonância, eu me faço essas 3 perguntas. Isso aqui eu aprendi com um grande mestre meu, Feliciano, e eu utilizo isso até hoje. Então, se recebeu o paciente tem icterícia, e você está fazendo o exame, a primeira pergunta que você tem que responder é se tem dilatação biliar ou não. Parece ser boba essa pergunta, mas não é. Você tem icterícias que não há dilatação biliar. Por exemplo, icterícias de doença hepatocelulares. Uma grande causa é hepatite viral aguda. O paciente chega ictérico, vai fazer exame com você e não tem dilatação de via biliar. A causa da icterícia ela é um dano hepatocelular. Segunda pergunta que tem que responder é onde está o nível da obstrução. Beleza, tem dilatação, mas onde é que está parando essa via biliar? Onde é que está o processo obstrutivo? E a terceira é qual a causa da obstrução. Na maioria das vezes a gente consegue responder as 3 perguntas, tá? Obviamente, se tem dilatação biliar é a mais fácil de todos, o nível da obstrução às vezes é difícil, e eu acho que nesse caso aqui gerou um pouquinho de dificuldade, possivelmente que era de via biliar extrahepática, o colega deve ter visto mal essa via biliar extrahepática, não sei se o paciente estava com preparo bom, tá? E a etiologia do processo obstrutivo, aí você fecha as informações que você tem que passar, tá? Então vamos ao caso, ele chegou então para a gente, paciente de 74 anos, que a gente foi fazer uma ressonância magnética nesse paciente, tá? Então vou passar aqui para vocês exatamente como eu recebi essa paciente. Inicialmente eu faço essa avaliação sempre olhando a ponderação T2, eu começo com ela, tá? E nesse caso desse paciente, a gente já observa aqui ó, a ponderação T2, plano axial, uma dilatação biliar importante. Já dá para ver que a dilatação, além de ser intrahepática, ela é extrahepática, o colédoco está descendo aqui, ó. E observe que eu vejo esse colédoco até lá embaixo.
gostaria que a gente observasse e destacasse essa alteraçãozinha aqui, ó. Parece que eu tenho uma falha de enchimento no meu colédoco bem distal, ok? Tá? Então, já tinha essa informação, com bastante informação já na ponderação T2, no plano axial. No plano coronal, a mesma ideia, né? Uma dilatação de via biliar intra e extrahepática, e quando eu vou chegando lá na minha via biliar bem distal, talvez aqui, ó, uma areazinha de falha de enchimento, tá? Então, ponderação T2, plano axial e coronal, a gente está vendo. Vou mostrar para vocês já a colanjo, tá? Normalmente eu faço duas formas de colanjo. A colanjo dita radial, tá? E a colanjo dita 3D, tá? A colanjo radial, na realidade, ela é um corte espesso que eu vou adquirir em torno aí de... Aqui eu fiz, ó, 50 milímetros, não sei se dá para vocês verem, 5 milímetros ou 5 centímetros, onde a gente vê em bloco, né, a minha via biliar. Então, uma dilatação significativa intrahepática e extrahepática, e ela, para ver detalhe, ela é um pouco ruim. Entretanto, a gente parece que ela dá uma mordida nesse meu colédoco distal aqui, tá vendo? Exatamente onde eu estou aqui, com a ponta do meu mouse, com essa interrupção, ok? E quando a gente faz o corte fino com a reconstrução MIP, isso aqui é o chamado dado bruto, a gente consegue ver um pouquinho mais de detalhe, tá? Então, a gente observa que tem a via biliar dilatada, ó, dilatada, e uma discreta irregularidade no contorno distal, beleza? Tá? Então, a gente viu que isso tem correspondência ao que a gente via no T2. Considerando aí que tem que se fazer o diagnóstico diferencial de doença sólida, tumoral, ao nível da região ampular e de cálculo, uma outra sequência que eu acho que é válida a gente avaliar vai ser a difusão, tá? Então, na difusão, o que eu trabalho de valores de B, né, são 3 valores. Eu habitualmente trabalho com B0, B100, B800, tá? E vou mostrar para vocês o maior valor de B, já para a gente direcionar o caso. Então, estou no maior valor de B, estou seguindo aqui no meu maior valor de B, e vou chegar lá na região ampular. Eu queria que vocês observassem, quando a gente chega na região ampular, ela vai estar mais ou menos aqui, ó, há um discreto aumento da intensidade de sinal, tá? Então, não sei se dá para vocês verem bem, um discreto aumento da intensidade de sinal no maior valor de B, tá? E, por fim, a gente vai fazer a avaliação da administração do meio de contraste venoso, tá? Então, vou botar aqui para vocês uma fase arterial, uma fase aqui portal, tá? Como a gente quis otimizar o estudo dos ductos biliares, você vê quando a gente fez a colanjo, eu fiquei com bastante formação ductal, porque eu administrei contraste para esse paciente, tá? Contraste oral. E quando a gente faz o contraste oral, esse contraste oral, ele obscurece um pouquinho a região periampular. Então, eu acabei perdendo um pouco de formação. Ó. Eu tinha contraste exatamente ao redor da minha região periampular, tá? Queria que vocês observassem, vou aumentar um pouquinho a janela aqui, ó. Queria que vocês observassem que há um tênue aumento de sinal nessa região, tá? Vou ampliar para vocês, e aqui nessa região a gente observa uma alteração bem tênue, tá, gente? Vou botar o plano coronal, que foi feito também, tá? E no plano coronal, quando a gente vai chegando ali na região ampular, tá? Ó, essa parte inferior, ela meio que dá uma retificada. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Dá uma retificada com tênue realce junto ao assoalho, tá? Desse meu colega. O Wilson está chegando aqui, eu estou chegando junto à papila. Repare que o contorno superior ele é mais arredondado e o contorno inferior ele sofre uma retificação, tá? Então, mediante esses achados, vamos voltar ao caso, tá? A gente fez a nossa análise e eu vou falar como a gente colocou em termos de laudo, tá? Então, vamos lá. A gente, sobre estrutura de laudo, que é outro troço que eu acho que é válido a gente discutir aqui, normalmente eu faço essa apresentação, gente. Ó, eu faço como foi a técnica que eu utilizei. Então, se eu fiz colange, eu falo que fiz colange. Se eu fiz contraste oral, eu fiz contraste oral. Se eu fiz primovist, eu fiz primovist. Depois eu faço análise, que na verdade é uma semiologia do que eu estou observando. E eu termino com a impressão. Impressão é fundamental vocês colocarem, tá? Vocês vão resumir o que vocês estão passando de informação importante. E, na minha impressão, eu coloquei que esse paciente tinha uma lesão nodular na região periampular que determinava a dilatação das veias biliares.
considerei a possibilidade de lesão primária papilar como hipótese e pedi para correlacionar com o CPRA. Tá? Além disso, tinha algumas outras alterações que não cabem muito bem ao caso, mas repare, gente, que eu não fui enfático dizer que era uma lesão primária. A lesão de papila, existe um método que é melhor do que o nosso método colangiográfico, que é a CPRA. A CPRA, ela vê a papila, ela biopsia a papila, ela coloca prótese na papila, ela é diagnóstica e eventualmente terapêutica, ela associa o método da patologia em relação ao procedimento dela. Então, eu acho que é válido a gente passar esse tipo de informação quando a gente tem uma lesão periampular e a gente não tem a certeza do diagnóstico. Tá? E anotei, a gente tem esse recurso agora de colocar no próprio laudo que a gente está observando, queria que vocês observassem a falinha de enchimento que a gente observou lá, ó, sinalzinho um pouco mais elevado na difusão, tá? Um sinal aqui mais baixo no mapa de ADC, um sinal intermediário um pouquinho mais elevado aqui na ponderação T2, beleza? Encontrei o cirurgião no estacionamento do hospital, já tinha mandado para ele, né? E ele me retornou com esse questionamento. Antônio, aquela lesão que a gente falou, tudo bem, você acha que é uma lesão sólida papilar, mas ela pode ser benigna? Ou seja, isso daí é necessariamente um carcinoma de papila ou isso pode ser um adenoma de papila? E eu realmente fiquei sem saber para ele o que eu escolhi. Eu falei, ó, eu acho que poder pode, eu acho até que não é. Eu acho que estatisticamente os carcinomas que eu pego, o grau de obstrução, eu estou mais tendenciado a dizer, mas eu não posso te afirmar que não seja. Então, beleza. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou para a cirurgia com essa paciente, eu vou junto com um cara da colange, ele vai fazer uma biópsia, se vier adenoma, eu vou modificar minha proposta cirúrgica. Se for adenoma, eu só vou desinserir o colédoco. Eu vou tirar o colédoco daquela região, vou tirar o adenoma e vou inserir ele em outra porção do duodeno. Se vier maligno, não tem como. É a cirurgia de Whipple, duodenopancreatectomia. Então, veja bem como a informação da patologia vai mudar totalmente a opção de cirurgia desse paciente, beleza? Então, eu encontrei com ele um tempo depois e fiz uma pergunta para ele, né? Bom dia, operou o nome da paciente, né? Adenoma de papila com propósito cirúrgica de ressecção e reimplantação do colédoco. Ele é obrigado, ele é sempre muito educado, né? Obrigado. Você, como sempre, sabe, na verdade, quem foi sabe foi ele, né? Que me fez essa pergunta. Eu mesmo achava que era carcinoma, achava que não era adenoma, mas ele é extremamente educado, né? Falou que realmente era um adenoma, fez a ressecção da papila com a reimplantação do colédoco, né? Um pouco mais à frente, do visto um pouco mais à frente no duodeno. Beleza? E aí, enfim, a gente bateu um papo. Só que esse paciente, no pós-operatório, teve uma suspeita de fístula biliar, tá? E aí a gente já em ambiente hospitalar, né, fez esse exame para ele. Ele pediu duas coisas. Antônio, eu queria que você fizesse contraste oral, porque eu quero, esse paciente está meio estendido, eu quero ver se ele está com ele paralítico, se alguma brida que ficou precoce. E como esse paciente, ele tinha a inserção do colédoco em outra parte do duodeno, a gente pensou assim, se eu der o contraste oral para esse paciente, tiver fístula, vai extravasar. E olha aqui, gente, como a gente fez e foi satisfatória a informação. Então, a gente administrou contraste por via oral, tá? O estômago estava seguindo com o duodeno, a gente não fez duodeno pancreatectomia, né? E a gente observa que opacificou a via biliar intrahepática sem que houvesse nenhum extravasamento do meio de contraste oral administrado. Ou seja, né, não havia fístula na única anastomose que ele tem, né, que é a bílio digestiva aqui mais alta, né, mais à distância do duodeno, e a outra informação que ele queria, o contraste progrediu bem sem nenhum grau de obstrução, beleza? Então, diagnóstico final dessa paciente, adenoma de papila. Segundo caso, obstrução periampular 2, paciente de 53 anos, feminino, início de sintomas colestáticos há um mês. Em junho de 2020, evoluiu com icterícia de caráter progressivo, indolor, distensão abdominal e náuseas. Tinha um histórico de colestectomia de 16 anos, com abdominoplastia, e ultrassom com dilatação biliar intraextrahepática solicitado uma colangio-ressonância. Então, vamos ao caso. Tá? Então, ela fez uma TC e uma ressonância. Eu vou mostrar rapidamente os dois aqui para vocês. Vamos lá. Agora acho que vai ficar melhor, porque eu estava com uma tela aqui para mostrar para o pessoal. Eu tirei esse compartilhamento de tela aqui, só estou com vocês. Então, vamos observar essa TC. É uma TC que mostra obstrução biliar intrahepática. Estou descendo com hepatocolédoco. Tá, ó. Então, colédoco dilatado aqui, dilatado aqui, dilatado aqui, dilatado aqui, e eu vou até a região ampular sem muito poder identificar a lesão. Forçando a barra, talvez de uma forma retrospectiva, eu queria que vocês observassem um discreto abaulamento na parede posterior do duodeno nessa região. Tá vendo? Já o nível lá embaixo da papila.
beleza? Vamos também observar o plano coronal, explorar um pouquinho a tomografia, né? A gente observar aqui, vou aumentar aqui para vocês. Então, a dilatação de via biliar intrahepática primeiro, tá? O hepatocolético dilatado, chegando até a papila, sem a gente conseguir efetivamente bancar que tem uma lesão, tá? De novo, talvez, e retrospectivamente, um discreto abaulamento aqui, ó, no contorno mais superior do duodeno. Tá vendo? Tá? Essa mesma paciente, ela chegou a fazer ressonância, vou mostrar também a ressonância aqui para vocês, tá? De novo, vamos começar com a análise com os T2, como eu sempre faço, né? Então, ó, ponderação T2 plano axial, essa daqui a gente quase mata o técnico, né? O que ele fez? Ó, ele fez o T2 bonitinho e ele parou antes do nível da obstrução, tá? E, obviamente, ele percebeu o erro dele, o equívoco dele, e ele repetiu esse T2, que está aqui, ó. Tá? Então, a gente vê, agora sim, ó, chegando no final do duodeno, tá? Com uma dilatação de via biliar intraestrepática, e a gente observando até lá, tá? Vou mostrar aqui para vocês que tem uma variação anatômica aqui que é importante em termos de orientação cirúrgica. Isso aqui é a junção dos ductos direito e esquerdo. Repara como ela acontece bem baixa, tá vendo? Normalmente ela se dá na placa hilar lá em cima, ela está começando essa junção no meio, né? Ela devia acontecer aqui, ó, na placa hilar, ela está acontecendo, talvez ao nível da cabeça do pâncreas, né, entrando aqui, tá? Então, uma junção direito e esquerdo baixa, beleza? Então, aqui a gente não consegue identificar. Vamos observar aqui na ponderação T2, plano coronal, chego até a região distal, talvez um discreto afilamento aqui, né, do meu colético distal, tá? Então, de novo, uma dilatação de via biliar intraestrepática com interrupção do colético na região periampular, tá? Da mesma forma, a gente fez duas colângios, tá? Essa é a colângio radial, onde a gente observa, ó, o nosso afilamento da via biliar bem distal, tá? Talvez com aquele encostezinho que a gente observava na tomografia computadorizada, representado por esse abalamentozinho aqui, beleza? E a gente também fez a colângio 3D, né? Com os cortes finos. Então, vamos explorar um pouquinho os cortes finos, tá? A gente observa aqui, ó, a minha via biliar, tá? Talvez aquele encostezinho naquela região, né? Repara a junção dos ductos bem baixa, né? Ó, um ducto aqui e outro ducto aqui, ocorrendo no meio, né, da via biliar estrepática, tá? A junção devia ser neste nível aqui, está ocorrendo neste nível. Isso é importante se esse paciente tiver uma resolução cirúrgica, quiser fazer uma derivação digestiva, por exemplo, tá? A gente tem que passar esse tipo de informação. Tá? O cirurgião vai entrar sabendo que ele tem uma via biliar para anastomosar um pouco mais curta. Beleza? No estudo pós-contraste, não dava para identificar lesão, tá, gente? Vou mostrar aqui só para vocês, de repente, aqui uma fase portal para a gente observar. Tá? Inspirou um pouquinho nessa fase portal. A gente observando ó, a dilatação de via biliar, tá? Até um nível lá, sem identificar uma lesão propriamente tumoral, tá? Então, de novo, uma dilatação de via biliar intraestrepática, uma interrupção do ducto ao nível da região papilar. Voltando ao caso, voltando ao caso, esse paciente fez aqui, ó, com relação a TC, a gente disse que tinha dilatação da via biliar, né? Com redução do calibre do colédoco e discreta irregularidade do contorno da sua interface com a luz do adenal, que era aquele abaulamento que tinha. Os aspectos são de obstrução das vias biliares ao nível da papila, a critério clínico relacionado com colangio, ressonância e CPRE, a ressonância, a nossa impressão foi essa, né? Obstrução biliar ao nível da papila, com dilatação montante, não foi possível a caracterização pelo método de cálculos ou massa nessa topografia. Considerar a possibilidade de lesões periampulares como principal etiologia, sobretudo a lesão primária de papila, tá? Tenha como diagnóstico inicial a possibilidade de papilite. Então, realmente, a gente não sabia, e aquilo que eu falei para vocês, eu consegui identificar que tinha dilatação de via biliar, eu consegui identificar o nível da obstrução, entretanto, eu não consegui bancar a etiologia do processo obstrutivo,
tá? Inclusive, coloquei como um diferencial, além dos tumores peripapilares, uma papilite, tá? Relacionar com o CPRE, que vai trazer todos aqueles benefícios. Lembre, então, sempre disso, né? A gente foi feliz em dizer que tinha dilatação biliar em nível de obstrução, mas a gente foi meio reprovado para saber a causa da obstrução. Então, esse paciente foi a CPRE, lesão sugestiva de tumor de papila, realização de papilotomia, colocação de prótese, CA19,9 estava aumentado a quase 2 vezes o valor de referência, tá? E aí esse paciente acabou indo para a cirurgia, que confirmou como tumor de papila, a proposta dele foi uma duodenopancreatectomia, tá? Na duodenopancreatectomia confirmou um adenocarcinoma, se não me engano, só é sem outras especificações, moderadamente diferenciado do G2, tá? E o interessante disso, né, para passar para vocês que é bem dinâmica essa apresentação que eu faço, ontem a gente teve na rede uma mesa sobre lesões perimpulares, tumores especificamente, mas tumores da papila de Vater. Foi uma apresentação bastante legal, né, e que me trouxe algumas informações importantes. Então, a RU, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, elas classificam as lesões precursoras dos tumores papilares como adenomas ampulares periampulares, que geralmente são origem de tubo gastrointestinal, e neoplasia intrapular túbulo papilar, que tem origem pancreato biliar, ou seja, o tumor da papila, o carcinoma da papila, ele pode ter versão de origem tanto do tubo digestivo quanto bílio pancreático, tá? Então, isso daí também esse mesmo raciocínio é visto na macroscopia do carcinoma amplar e até na microscopia. Então, eu tenho uma microscopia do adenocarcinoma de papila tipo intestinal e adenocarcinoma tipo pancreato biliar, tá? Isso é de extrema importância porque as drogas que se fazem de quimioterapia para tratamento de adenocarcinoma do intestino nem sempre são as mesmas para tratamento de tumor pancreato biliar, tá? Então, isso é difícil para a gente, mas vejam, também é difícil para a própria patologia. Lembrando que o nosso tumor é no SOI, né? Está aqui esse SOI, um carcinoma ampular, que ele não preencheu nem critério muito duodenal, nem critério muito bílio pancreático. Entretanto, quando foi feita a análise de microscopia, né, se fechou como tipo pancreato biliar. Então, era um carcinoma de papila com predomínio do padrão pancreato biliar. Beleza? Vamos para o terceiro caso, obstrução periampular 3, uma mulher, 41 anos, queixa de dor abdominal desde o final do ano de 2019. Inicialmente foi feito diagnóstico coleritise, interpretado como causa da dor, e foi feita a colestectomia em fevereiro de 2020. O paciente continuou com dor e ainda internada ela fez uma CPRE, com um diagnóstico, uma papilite inespecífica. Infelizmente, gente, não foi feito biópsia nesse momento. Foi sugerido o controle dessa papilite. Possivelmente ele deve ter ficado meio preocupado ou não conseguiu definir como uma papilite inflamatória simples e pediu um controle em 30 dias. E aí o que veio? Veio a pandemia. E é o que a gente tem visto agora, né, diagnósticos tardios em consequência dessa tal pandemia. E esse controle, ao invés de 70 dias, o paciente demorou 2 meses e meio para fazer o controle, tá? E nesse controle, a gente já viu uma massa peripapilar com obstrução biliar e com colangite. Repete CPRE, faz a biópsia e tem a colocação do stent, beleza? Então, vamos ao caso. Uma RM, tá? Queria que vocês observassem aqui essa paciente nas ponderações de novo. Gente, vamos começar com T1 e T2, né? Desculpem, T2 axial coronal. Então, foi feito líquido para essa paciente, né? E a gente observava nessa região o aumento da região peripapilar. Aqui, gente, é o trajeto do duodeno, né? Só para vocês observarem aqui, o trajeto do duodeno, tá? Então, o duodeno ele tinha parede espessa ou uma massa infiltrativa aqui nessa região, próximo ao nível da papila, tá? Repare aqui, no plano coronal, eu já vejo uma massa aqui, tá o arco duodenal aqui, no final do arco duodenal, o duodeno passando aqui, uma massa aqui, Acho interessante a gente mostrar nesse caso também a difusão, tá? Então, vou botar a difusão aqui. Vou botar um mapa que deve estar aqui embaixo, o mapa está aqui, né? Então, vamos trabalhar com o maior valor de B para a gente chegar lá já no nível da lesão, tá? E aqui, o meu B 800,
a gente já observa que há nessa região uma área de restrição de fusibilidade da água. Tá? Então, que era uma papilite, como evoluiu em 2 a 3 meses. Uma mega restrição de fusibilidade da água, mapa da ADC baixo. Inclusive, se a gente for com cuidado aqui no fígado, a gente já começa a ver algumas lesões com difusão restrita. Na verdade, já eram implantes nessa paciente. Tá? Então, uma massa na região peripapilar, sem muita dilatação. Lembro que essa paciente ela já fez CPRE, já fez papilotomia, já tinha colocado stent, então talvez resolvido um pouco a parte da obstrução biliar dela. Tá? Entretanto, a rápida evolução para uma massa ao nível da região da papila. Tá? Mostrar como às vezes esse tumor ele é traiçoeiro, como às vezes ele pode ser muito bem visto, ou como às vezes a gente tem dificuldade de identificar esse tipo de tumor. Tá? Então, de novo, estruturação de laudo, uma técnica como foi feito, semiologia radiológica e impressão. Nossa impressão foi uma lesão periampular infiltrativa, determinando infiltração do duodeno, estenose da sua luz, dilatação, gás e obstrução biliar distal. O aspecto é de tumor periampular, considera as possibilidades de origem da papila e no duodeno como hipóteses mais viáveis nessa ordem. Nódulos hepáticos 4, sugestivos de implante, sobretudo localizado no segmento 8, que era o maior, e linfonodo também suspeito de comprometimento secundário. Só para lembrar, gente, os tumores periampilares, por definição, são tumores que ocorrem até 2 centímetros da papila de Vater, tá? E eles são, né, os 4 tumores, né, o principal carcinoma da papila, seguido pelo câncer de colédoco, com os carcinomas colédoco distal, o carcinoma da cabeça do pâncreas e o carcinoma de duodeno. Como a gente viu muita infiltração da parede do duodeno, a gente gerou mais diagnóstico diferencial entre papila e duodeno. Final diagnóstico dessa paciente, perfil imunohistoquímico e aspecto morfológico favorece o carcinoma pouco diferenciado de origem pancreato-biliar, então era de novo um tumor da papila de origem pancreato-biliar. Beleza? Então, né, lembrar que o pancreato biliar ele é o menos prevalente dos carcinomas da papila quando comparado ao tipo intestinal, né? Mas a origem dele é pancreato biliar. Isso vai poder orientar a quimioterapia que vai ser feita e está sendo feita com essa paciente. Beleza? Como ela evoluiu com obstrução do stent, que foi colocado, né? Fez colangite, fez uma obstrução do adenal, teve que entrar em NPT, e aí ela fez uma gastroenteranastomose. A proposta até inicialmente era tentativa de ressecção do tumor, né? Mas já tinha doença peritoneal bem avançada. Tá? Ela conseguiu botar uma sonda distal, iniciou a nutrição interal nesse momento, né? Coloca a drenagem interna percutânea, faz a alcoolização do plexo solear, porque ela estava com muito dor abdominal. Olha aqui, ó, a orientação da quimioterapia, segundo a informação da patologia, ela começou o fulfirinox, tá? E está fazendo estudo genético aí, porque é uma paciente muito jovem com uma lesão muito agressiva, né? Do ponto de vista de evolução, tá? Quarto e último caso para a gente abordar, agora eu vou falar sobre uma obstrução biliar alta, tá? Tratava-se, então, de uma paciente feminina de 54 anos, de entrar na emergência em abril, com quadro de dor abdominal epigástrica intensa, irradiação por hipocôndrios e icterícia. Ela já tinha o tumor de colo, com ressecção cirúrgica, no início do ano, havia interrompido a quimioterapia há 1 mês por conta de um herpes zoster já tratado. Apresentava elevação crônica de transaminases, porém, expressiva piora das bilirrubinas, sem alteração de marcadores inflamatórios. Então, ela fez muito mais uma obstrução de colestase recente, com uma alteração de transaminase antiga que ela tinha. Ela já tinha metástase hepática. Tá? Então, vamos ao caso. Inicialmente, eu vou mostrar para vocês a TC, tá? Essa daqui. Tá? Então, rapidamente, vamos ver a TC dessa paciente. Uma paciente com quadro, então, de colestase, um histórico de câncer de colo, tá? E repara que tem calcificação em metástase de colo, a gente tem que pensar a origem mucinosa ou pós-tratamento, ela estava em quimioterapia, então poderia ser isso. E eu queria que vocês observassem essa via biliar dela, né, gente? É uma via biliar dilatada, e quando a gente chega na região hilar, parece ter uma alteração meio tissular, meio tecidual, não é aquela hipodensidade clássica de via biliar, né? A hipodensidade clássica de via biliar é uma área mais de coeficiente de atenuação de líquido, talvez aqui, ó, tá? Entretanto, quando a gente vai para a região hilar, parece que tem uma ocupação tissular aqui, tá? Ou pelo menos de partes moles, tá? E aí, obviamente, mediante essa informação, a gente fez alguns diagnósticos diferenciais, tá?
que foram lama biliar com colangite, não tinha muita alteração inflamatória, será que é um cálculo naquela região? Será que é uma hemobilia, ou seja, teve algum grau de sangramento? Será que eu tenho um segundo tumor, um colangiocarcinoma? Será que é a metástase que entrou para dentro da via biliar? Tá? Então, a gente fez a ressonância e na ressonância dessa paciente orientou para algumas informações. Tá? Então, vamos lá, ponderação T2, né? Plano coronal. Queria que vocês observassem essa via biliar aqui, ó, como parece realmente ser uma ocupação intracanalicular, inclusive aqui, ó, do ducto biliar esquerdo também, ó, uma ocupação intracanalicular, determinando a dilatação da via biliar. Vou botar o T2 aqui, ele também vai ser útil, então, ponderação T2, estou andando, ó. Repare que ao nível da região hilar, eu tenho uma ocupação por um tecido, tá? De sinal intermediário. Foge um pouquinho o padrão de lama, foge um pouquinho o padrão de hemobilia, beleza? Mas mesmo assim, vamos ver a ponderação T1, né? Na ponderação T1, vamos observar aqui, ó, ponderação T1 FAT7, tá? Quando a gente vai para aquela região hilar, né, tem um sinal de intermediário abaixo, então foge um pouquinho a lama biliar e foge um pouquinho a possibilidade principalmente de hemobilia, tá? E a gente fez também o estudo pós-contraste, que ele vai ser importante, porque a lama biliar, opa, aqui ficou um pouco mexido, vamos ver se esse aqui ficou um pouquinho melhor, ó, esse aqui ficou um pouquinho melhor. Então, quando a gente chega naquela região, o que acontece, gente? Quando a gente trabalha com a possibilidade de litíase, lama biliar, são situações que não têm impregnação pelo meio de contraste venoso, a mesma coisa na hemobilia. Então, a gente tem que estar com ausência de contraste no estudo após contraste. E aqui tinha um aumento desse sinal no estudo pós-contraste, sugerindo um tecido que está se impregnando pelo agente paramagnético. Tá? Se você tiver dúvida, você pode também fazer a subtração. Então, vamos lá, a gente faz a subtração e a gente vê que ao nível da região lá, dentro do ducto, eu tenho um tecido ali que está aumentando o sinal, ou seja, que está apresentando sinal, está apresentando impregnação. Tá? Então, eu vi que tinha dilatação da via biliar, vi que a causa obstrutiva era próxima ali do hilo, e, sob o ponto de vista de etiologia, eu acho que é alguma coisa que se emprega. Então, a possibilidade de litíase, de lama, de hemobilia, cai razoavelmente, a possibilidade de lesão tumoral, ela fica mais significativa. Vamos voltar aqui ao caso, no relatório que a gente botou, né? Vou passar aqui a impressão, né? Então, tinham lesões nodulares no parênquima, o comportamento dela eram de implante, com extensão de difusão vascular, implante secundário, mas também havia ocupação das vias biliares por tecido de partes moles e espessamento parietal biliar, que pode estar relacionado ao comprometimento secundário com dilatação biliar montante. Também identificamos desenvolvimento de ramos portais, segmento 2 e 3 de provável mesma origem, demonstrando que era um tumor de comportamento pouco invasivo. Tá? Entretanto, o grande diagnóstico diferencial para essa lesão é o segundo tumor primário da via biliar, que é uma situação estatisticamente mais comum de ocorrer de ocupação intraductal biliar. Tá? Então, em resumo, o que a gente passou é que tem um tumor e eu acho que deve ser um implante biliar, não podemos descartar, é um colangiocarcinoma. Foi feita a CPRE nessa paciente, com drenagem biliar externa bilateral, com relato de lesão estenosante central, de aspecto tumoral, cometendo a confluência dos ductos hepáticos e ramos biliares secundários bilateralmente, aspecto de eritumor de Clades, na classificação de BISMU 4. Só lembrando, gente, classificação de BISMU aqui pegando o hepático comum, 2 pegando o hepático comum e a confluência, 3A, hepático comum, confluência ducto direito, 3B, hepático confluência ducto esquerdo, e o 4, que é do nosso paciente, pegando a confluência, o hepático comum e o direito esquerdo. Tá? Então, essa era a ideia desse paciente. Essa lesão foi biopsiada, percutâneo, e veio com um adenocarcinoma com extensa necrose. Solicitado o estudo imunohistoquímico para ver a origem desse adenocarcinoma, que poderia ser tanto de via biliar quanto do tumor colônico que tinha essa paciente. Então, em resumo, grupamento de adenocarcinoma em meio material necrótico, perfil imunohistoquímico favorece preferencialmente sítio primário coloretal. Então, a gente fechou esse caso com uma metástase para via biliar de tumor coloretal. Eu trouxe aqui 2 artiguinhos sobre esse tema, são artigos que a gente remete, né, à ideia de doença metastática com obstrução biliar, e a conclusão deles é relativamente similar.
Então, quando você encontra uma lesão intraductal em paciente com uma malignidade extrabiliar, que era o nosso caso, né? Ele tinha uma doença primária colônica e depois metastática hepática, com a presença de massa parênquima contígua a essa alteração, uma expansibilidade dessa via biliar e história de câncer coloretal, deve sugerir a presença de metástase intraductal mais do que um segundo tumor primário, como o colangiocarcinoma intraductal. Beleza? Então, como a gente fala muito sobre diagnóstico de lesões periapulares, eu trouxe alguns tópicos aqui de aprendizado, só para a gente finalizar a apresentação, tá? Primeiro, a definição de tumor periapular, que vem a ser aquele tumor que ocorre a 2 centímetros da papila, as 4 opções que a gente tem, de ampola, colectocostal, pâncreas e duodeno. Saber que a papila ela pode ter uma variância aí de apresentação do término do colético e do viço. Eu posso ter um canal comum, que é o mais comum, gente, em torno de 4 milímetros, ao nível do finalzinho da papila de entrada da luz do duodeno. Eu posso ter a junção deles sem canal comum, ou seja, os dois se unem exatamente ao nível da papila. Eles podem não se unir, né? E eles podem ter aquele canal longo. Lembrar que esse canal longo está associado a cisto de colédoco, beleza? O carcinoma de papila, ele pode ser uma lesãozinha vegetante bem pequena, ele pode só infiltrar as paredes, do colédoco e do viço ao nível da papila, para ver como é difícil a gente passar esse diagnóstico por imagem, ou ele pode ter componentes tanto vegetantes quanto infiltrantes. O tumor de colédoco distal, ou ele é uma vegetação dentro do ducto, ou ele é especialmente parietal, mas habitualmente ele dilata só o colédoco, ele deixa livre o ducto de viço. Tá? Carcinoma do pâncreas, 3 formas de apresentação, as mais clássicas, né? Eu posso obstruir tanto o colédoco quanto o viço, dar o sinal dos 4 ductos, 2 ductos dilatados a montante, colédoco e viço, 2 ductos de calibre normal a jusante, colédoco distal e viço distal. Ele pode estar mais próximo do viço, ele só dilatar o viço e o colédoco está normal, e eventualmente ele pode estar mais próximo do colédoco e não do viço. Você pode ter um tumor de cabeça de pâncreas só com a obstrução do hepatocolédoco. Tá? E o carcinoma de duodeno ele pode ser uma lesão vegetante, infiltrante para dentro da luz sem estenose, ou circunferencial fechando e estenosando o meu duodeno. Beleza? Tá? Então, em resumo, gente, o que a gente viu basicamente foi isso aqui, dilatação da via biliar. E na dilatação da via biliar, algumas coisas são importantes. Esses 3 últimos casos foram casos que a gente viu. Tá? Esse era paciente com adenoma de papila, esse daqui era um paciente com carcinoma de papila, tá? O carcinoma de papila de origem pancreato-biliar, e esse daqui é o que a gente está apostando, ser um carcinoma de papila, já infiltrando bastante duodeno, dando aquela síndrome meio de estenose pilórica, né? Com dilatação do estômago. Mas esses 2 casos aqui, que não são 2 casos que a gente discutiu, eu queria levar para vocês que são situações da nossa prática do dia a dia. São ductos levemente ectasiados, mas em contextos um pouquinho diferentes. Separe que esse paciente é um paciente com uma idade mais avançada, ele já é colecistectomizado, e o hepatocolédoco tem 8 milímetros. Esse paciente está sintomático. Tá? Diferente desse outro paciente, que é um paciente mais jovem, né? Sem colecistectomia, a vesícula dele está aqui, ele tem um colédoco maior de 11 milímetros, tá? E ele tem uma queixa vaga de dor em flanco direito. Então, esse é o paciente que eu acho que merece a CPRA. Tá? É um paciente que ele tem uma dilatação de via biliar que está acima do esperado para a idade dele, está acima do esperado por ele ter ainda a vesícula, e ele deve ter uma obstrução papilar. A gente não tem como diferenciar, como a gente viu, por exemplo, nesse caso, um tumor de papila como uma papilite. E a gente precisa de um método mais adequado para ver essa papila e fazer uma correlação patológica. Então, a diferença de abordagem de situações de dilatação de via biliar de contextos distintos, tá? Então, esse aqui era uma papilite crônica, esse aqui também era uma papilite crônica, mas quem bancou o diagnóstico foi a CPRE, esse foi o adenoma de papila que a gente viu, esse foi o tumor de papila que a gente viu, e esse foi o tumor peripapilar que a gente está apostando mais um para papila por conta daquele histopatológico pancreato biliar. Beleza? Então, gente, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu vou separar esses casinhos, vou depois botar eles disponíveis tanto no canal Radiologia do YouTube, né, e no canal da Sociedade. Também vai estar também no Instagram, canal Radiologia, se sintam à vontade para seguir, assinar e etc. Tá bom? Até semana que vem. Um abraço a todos.